Meu nome é Mariana Milhama Franco Junqueira, eu sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas e hoje irei ministrar a aula sobre Síndrome dos Ovários Policísticos sob orientação do Dr. Gilberto de Matos Filho. Trouxe primeiramente um roteiro da nossa aula. Iremos começar sobre o conceito e definição, fisiopatologia em seguida, seguido das manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e o artigo que eu trouxe para discussão. Na definição, temos que a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome de anovulação crônica associada ao hiperandrogenismo, que vai envolver alterações endócrinas, metabólicas e reprodutivas, que iremos comentar mais para frente. Vai ter uma incidência que varia de 4 a 20% no período reprodutivo feminino, sendo a endocrinopatia mais comum na mulher nesse período reprodutivo. Já falando um pouco sobre a fisiopatologia, ela possui uma etiologia ainda incerta, mas acredita-se que ela tem origem genética, multifatorial e poligênica, envolvendo fatores metabólicos pré- e pós-natais, distúrbios endócrinos hereditários e também fatores ambientais. Em sua fisiopatologia, teremos envolvido um quadro de resistência insulínica. Essa resistência insulínica gera um estado de hiperinsulinemia compensatória. E essa hiperinsulinemia compensatória tem ação sobre os ovários, promovendo uma ação sinérgica ao LH nas células da teca, o que gera um aumento de androgênios. E ela também tem uma ação sobre o fígado, produzindo a redução da produção da SHBG, que é a proteína carreadora de androgênios. E isso gera um aumento da testosterona livre, que é a sua forma ativa, o que agrava o quadro de hiperandrogenismo e anovulação. E nesse padrão de hiperandrogenismo e anovulação, teremos como resultado a hipersecreção de LH e a hipossecreção de FSH. Falando um pouco sobre a hipersecreção de LH, acredita-se que ela aconteça por uma menor sensibilidade hipotalâmica ao retrocontrole da progesterona, por uma menor expressão local dos receptores da progesterona influenciado pelos altos níveis estrogênicos. E ela gera uma hiperatividade nessas células da teca, que leva a uma produção aumentada de androgênio e uma conversão não proporcional em estradiol. Já o FSH se demonstra como uma hipossecreção de FSH ou uma secreção no limite inferior, decorrente de uma alta produção de inibina B pela produção de folículos antrais em crescimento. E a gente acredita que pela redução da proteína carreadora de androgênios, leve a uma maior concentração do estrogênio em sua forma ativa na circulação e ele intensifica o feedback negativo no hipotálamo e hipófise, reduzindo assim a produção do FSH. Também ainda como parte da fisiopatologia, temos a morfologia policística dos ovários. Ela acontece devido a um intenso recrutamento folicular e ativação folicular decorrente dos menores níveis de FSH. E isso gera folículos estacionados em estágios intermediários, gerando também uma seleção anormal do folículo dominante. Tudo decorrente desse menor nível de FSH. Já falando um pouquinho agora sobre o quadro clínico, teremos um estado de hiperandrogenismo, como comentamos anteriormente. E esse hiperandrogenismo é expresso na forma de hirsutismo, acne seborreia, alopecia androgenética e sinais de virilização. Dentro desses sinais de virilização, podemos ter a clitoriomegalia, engrossamento da voz e aumento da massa muscular, sendo que esses dois últimos não são tão comuns nos quadros de SOP. Quando a gente fala um pouquinho sobre a alopecia androgenética, só para vocês conseguirem entender um pouco melhor como ela vai se expressar, é um afinamento difuso da coroa capilar com preservação do contorno frontal do couro cabeludo. Como outras manifestações clínicas, teremos a anovulação crônica, que serão ciclos alongados, maiores que 35 dias ou menores que 8 ciclos por ano,
Ou então pode ter a expressão também de ciclos encurtados, menores que 21 dias, porém eles são menos comuns. Terá também o quadro de amenorreia secundária, mais que 3 meses sem menstruação após 1 ano da menarca e sangramentos uterinos anormais. Estão envolvidos também as manifestações metabólicas, onde a gente vai ter a síndrome metabólica, quadros de obesidade central, acantose nigricans e a longo prazo pode ter o desenvolvimento de diabetes tipo 2, dislipidemia e hipertensão. E está em sua base também, como resultado desse quadro anovulatório crônico, a infertilidade, que pode se expressar também como quadros de abortamento. Falando um pouco sobre o hirsutismo, temos o índice de Ferry-Mangaui. O índice de Ferry-Mangaui é uma escala visual para esse hirsutismo. Ele demonstra, o aparecimento dos pelos em quantidade aumentada decorrente do hiperandrogenismo. De acordo com o aspecto visual e clínico da paciente, a gente faz a somatória do índice, sendo que para mulheres brasileiras a gente considera aí maior que 6 e em mulheres asiáticas a gente já considera como índice aumentado maior que 4. E lembrando que os pelos têm que ser pelos terminais escuros e ásperos de distribuição masculinas, que são justamente os pelos que fogem do padrão feminino e têm mais influência do padrão do aumento da testosterona livre e do hiperandrogenismo. E alguns dos riscos adicionais associados à síndrome do ovário policístico incluem a apneia obstrutiva do sono, secundária à obesidade, a doença hepática gordurosa não alcoólica, distúrbios do humor, como, por exemplo, a depressão associada ali à não satisfação da paciente, a insatisfação dessa paciente com relação à própria aparência física decorrente ali do estado hiperandrogênico. O câncer de endométrio, as chances são aumentadas devido à maior conversão periférica de androgênios em estrona no tecido adiposo, lembrando que tem maior tendência a ter obesidade. Então, a gente tem essa conversão num ciclo ali praticamente vicioso naquela fisiopatologia que a gente discutiu, aumentando mais ainda os níveis de estrogênio, E isso vai ter ação de hiperplasia endometrial sob o útero. E quando a gente não tem a ação de um progestágeno se contrapondo aí ao aumento do estrógeno, causando essa hiperplasia, aumenta a chance de câncer de endométrio. Consequentemente, durante a gestação, as literaturas ainda são controversas na questão das repercussões da síndrome do ovário policístico sobre os desfechos nas gestações e nas complicações maternas. Um dos pontos é o abortamento espontâneo, que é trago como um dos pontos que é aumentado ali nessas pacientes com a síndrome de ovário policístico. Tem estudos que demonstram que quando é feita a comparação, tem um aumento aí até de quase 60% na taxa de abortos em mulheres com a doença, por conta principalmente da resistência insulínica, do excesso de LH e dessa maior conversão devido à obesidade. Algumas literaturas trazem ainda, mas não com um grau muito alto de evidência, a maior chance de desenvolver diabetes mellitus gestacional, hipertensão gestacional e até de ter partos prematuros, mas muitos deles estão ligados principalmente a técnicas de fertilização secundárias à infertilidade que advém aí da síndrome de ovário policístico. Dentro da síndrome dos ovários policísticos, temos fenótipos de expressão da doença de acordo com a sua expressão clínica. O fenótipo tipo A, ele vai envolver a associação do hiperandrogenismo, anovulação e ovários policísticos a ultrassom. O fenótipo B já será a associação entre o hiperandrogenismo e a anovulação. O fenótipo C é a associação entre o hiperandrogenismo e os ovários policísticos, e o fenótipo D é a associação entre a anovulação e os ovários policísticos, sendo esse o que confere um melhor prognóstico, aí de fertilidade, do que quando comparado aos fenótipos que têm o hiperandrogenismo expresso.
Já falando um pouquinho sobre o diagnóstico da SOP, o consenso mais usado hoje é o consenso de Roterdã, onde a gente precisa ter expresso 2 dos 3 critérios, sendo o primeiro sinais clínicos de óligo ou anovulação, o segundo sinais clínicos ou bioquímicos do hiperandrogenismo e o terceiro ovários policísticos no ultrassom transvaginal. Falando um pouco sobre os sinais clínicos de óligo e ou anovulação, temos a irregularidade menstrual e eu trouxe até um quadrinho aqui para a gente relembrar. Ciclos menstruais irregulares são normais no primeiro ano após menarca, então tem que se ter cuidado quando vai se dar esse diagnóstico para pacientes adolescentes, certo? Porque a gente pode ter esses ciclos menstruais irregulares. Já falando de 1 a 3 anos após a menarca, a gente trata como irregular ciclos menores que 21 dias ou maiores que 45 dias. E 3 anos após a menarca, temos aquele padrão de menor de 21 dias a maior que 35 dias ou menos que 8 ciclos no ano. Também os quadros de amenorreia secundária, que comentamos anteriormente, e quadros de infertilidade conjugal. Já nos sinais clínicos ou bioquímicos de hiperandrogenismo, na clínica teremos aquelas manifestações clínicas que comentamos no quadro de manifestações, que é a acne, a seborreia, a oleosidade, o hirsutismo, a alopecia androgenética e a obesidade central. Já quando falamos um pouco sobre a parte laboratorial, a gente vai ter aí principalmente envolvido com as gonadotrofinas, né? A gente vai ter um quadro de uma produção preferencial de LH em detrimento do FSH, né? Então, o LH vai se apresentar elevado por conta daquela alteração na pulsatilidade do GNRH. A gente vai ter uma relação de LH sobre FSH maior que 2, porque a gente vai ter um aumento de cerca de 2 vezes na produção do LH. A gente vai ter a SHBG reduzida e uma testosterona livre e total aumentadas, justamente em detrimento da fisiopatologia que a gente já comentou anteriormente. Agora falando um pouquinho sobre os critérios ultrassonográficos, teremos que os ovários policísticos no ultrassom transvaginal, e precisa sim para enquadrar o critério serotransvaginal, a presença de 20 ou mais folículos antrais entre 2 a 9 milímetros em um único plano de corte com um volume ovariano maior que 10 centímetros cúbicos. Logo ao lado eu trouxe a comparação entre um ultrassom de um ovário normal e um ovário policístico. Na revisão de 2018 do Consenso de Roterdã, ficou definido que a ultrassom não pode ser utilizada no diagnóstico de SOP em mulheres de até 8 anos após a menarca, devido à aparência multifolicular dos ovários nesse período da vida. Com isso, a gente conclui que muitos diagnósticos de SOP são estabelecidos erroneamente, nas pacientes, sendo que a gente precisa aí de todos os critérios. E uma coisa importantíssima da gente lembrar é que a SOP é um diagnóstico de exclusão, então outras causas que envolvem aí quadros de anovulação e hiperandrogenismo, primeiramente devem ser afastadas antes desse diagnóstico ser estabelecido. Eu trouxe aqui um quadrinho da Febrasgo que mostra justamente esses diagnósticos diferenciais, que as condições que a gente tem que excluir são a hiperprolactinemia, que a gente pode fazer a dosagem de prolactina anteriormente, a hiperplasia adrenal congênita de forma tardia, onde pode ser feita a dosagem da 17-alfa-hidroxiprogesterona, a alteração na tireoide, então temos que avaliar a parte de TSH e T4 livre, tumores secretores de androgênio ou uso exógeno de androgênios também, onde a gente dosa a testosterona total e livre e o SDEA. E a síndrome de Cushing, que pode ser avaliada aí pelo cortisol salivar noturno, às 23 horas, ou teste de supressão com 1 mg de Dexa. Além de tudo, dentro dessas condições que a gente tem que diferenciar, vão ter aí outras expressões, de
de manifestações clínicas que também podem ajudar nessa diferenciação. Por isso é sempre muito importante fazer um bom exame físico, uma boa anamnese, para a gente conseguir descartar, até mesmo, às vezes, sem aí os critérios laboratoriais, e conseguir pensar mais direcionado para o que realmente é o diagnóstico da paciente. Já falando agora um pouquinho do tratamento, a gente tem como objetivos, né, do tratamento reestabelecer a função menstrual, reestabelecer a função ovulatória, combater aí o hiperandrogenismo e combater as repercussões metabólicas, que são a obesidade, a síndrome metabólica e a hiperinsulinemia. A primeira coisa que a gente deve incentivar sempre é a mudança do estilo de vida, né? A perda de peso e o exercício físico, de pelo menos aí 150 minutos por semana. Sendo que a perda de peso ela vai ter repercussões positivas até mesmo na questão da infertilidade, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Dentro do manejo da óligo e da anovulação, são utilizados contraceptivos hormonais combinados com maior teor estrogênico e progestágenos com baixa ação ou até antiandrogênicos, como a ciproterona e a drosperinona. No próximo slide, irei trazer também um quadrinho que fala aí da seleção desses progestágenos. E os contraceptivos hormonais, eles irão regular o ciclo menstrual, inibir as gonadotrofinas, principalmente o LH, e aumentará a SHBG, o que resultará em diminuição da produção total e nas frações livres dos androgênios. Aqui é o quadrinho que está presente no nosso manual, que a gente usa como referência, né? Que é justamente do efeito antiandrogênico e do efeito androgênico envolvido nos tipos de progestágenos. Como a gente pode ver, a ciproterona e a drosperinona são ótimas opções quando a gente fala de SOP, justamente pelo efeito antiandrogênico. No manejo do hirsutismo, os próprios anticoncepcionais hormonais já terão boa repercussão, né, pelo efeito antiandrogênico, e a gente pode usar em associação alguns agentes antiandrogênicos, como a espironolactona, que é o antagonista da aldosterona, onde os seus metabólitos vão competir com os receptores da testosterona na unidade pilosebácea. A gente pode usar de 100 a 200 miligramas para fazer o tratamento dessas pacientes. E também os inibidores da 5-alfa-redutase, como a finasterida e a ciproterona isolada. Tem também envolvido, né, no manejo do hirsutismo as medidas dermatológicas, como a depilação a laser, depilação à luz pulsada, entre outros, para manejo mais estético também. No manejo da acne, também estão envolvidas principalmente as medidas dermatológicas, como as cosméticos terapias e até mesmo o uso da isotretinoína em casos mais graves. E no manejo da obesidade e da diabetes tipo 2, a gente vai ter a mudança do estilo de vida sendo um dos seus principais pilares e pode ser utilizada em associação à metformina, que vai gerar uma queda nos níveis basais de insulina, uma queda dos andrógenos, melhora da função menstrual e vai reestabelecer a ovulação espontânea. Em pacientes em uso do citrato de clomifeno, que a gente vai comentar mais para frente, principalmente usados aí na estimulação da ovulação para infertilidade, ele vai ajudar também a resposta ao uso da medicação. Lembrando que o ideal é que seja usada a metformina em associação aos anticoncepcionais, né, aos contraceptivos hormonais. E no manejo da infertilidade, a mudança do estilo de vida é muito importante porque a perda de peso ela já pode gerar um retorno aí, né, dos ciclos ovulatórios e conseguir aí um sucesso, né, na parte um sucesso no combate aí dessa infertilidade. E podem ser usados os indutores da ovulação. Hoje são usados principalmente o citrato de clomifeno, o letrozol e as gonadotrofinas. Em caso de não sucesso do uso das terapias medicamentosas, pode-se também recorrer à fertilização in vitro. Para finalizar a aula, eu trouxe aqui o artigo que a gente vai usar como referência, que é
o artigo que foi publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism em 2022, da Endocrine Society e Oxford, intitulado Efficacy of Bariatric Surgery in Treatment of Women with Obesity and Polycystic Ovary Syndrome. Nesse artigo, tivemos um ensaio clínico unicêntrico, prospectivo e não randomizado de setembro de 2017 a julho de 2020. Ele envolveu 90 mulheres com idades entre 18 e 40 anos, com índice de massa corporal maior ou igual a 27,5 e circunferência da cintura maior ou igual a 85 centímetros. E preenchendo os critérios diagnósticos chineses, já que o artigo é chinês, de 2011 para a SOP. 81 pacientes concluíram esse estudo e elas foram acompanhadas durante 12 meses. Elas foram divididas entre o grupo medicamentoso, que foi o grupo que estava em uso da metformina, mais o anticoncepcional, o contraceptivo hormonal, de ciproterona por 6 meses, seguido de 6 meses apenas com o uso da metformina. E o grupo cirúrgico que foi submetido a gastrectomias em manga laparoscópicas. A remissão completa da SOP nesse estudo foi definida como a satisfação de um dos seguintes critérios, que eram ciclos menstruais consecutivos regulares, ciclos entre 21 e 35 dias, do 7º ao 12º mês do período de acompanhamento, ou a gravidez espontânea, grávida sem qualquer uso de tecnologia de reprodução assistida, durante o 7º ao 12º mês do período de acompanhamento e manutenção de ciclos menstruais regulares antes da gravidez na segunda metade do acompanhamento. Como principal resultado, se teve a remissão completa da SOP, exigindo 6 ciclos menstruais regulares consecutivos ou a gravidez espontânea. As análises de regressão logística também revelaram que o IMC no final do estudo foi o principal fator que influenciou a remissão da SOP, onde os pontos de corte do IMC final foram de 27,5 para o grupo medicamentoso e 26 para o grupo cirúrgico. No geral, quase 95% dos pacientes com IMC final abaixo dos valores de corte atingiram aí uma remissão completa do quadro clínico. Como conclusão do estudo, foi justamente essa remissão completa da SOP em pacientes com obesidade que depende sim do IMC final após a perda de peso. E pelo artigo ficou recomendado que a cirurgia bariátrica seja considerada para pacientes com obesidade, com IMC entre 27,5 a 32,5 para asiáticos e o IMC entre 30 e 35 para americanos e europeus. E naquelas que tem isso associado a um quadro de SOP com resposta ruim à intervenção no estilo de vida e terapia medicamentosa. Justamente porque a cirurgia bariátrica é invasiva. E apesar disso, quando a paciente é submetida à cirurgia bariátrica, elas devem ser monitoradas para uma potencial amenorreia, justamente devido à perda excessiva de peso. No grupo medicamentoso, a menstruação da maioria das pacientes tornou-se irregular novamente após a descontinuidade do uso da contracepção oral, o que indica que um único medicamento, que era justamente a metformina que eles estavam estudando, não foi capaz de manter a eficácia isoladamente. Demonstrou melhora, mas não foi capaz de manter essa eficácia. A eficácia se demonstrou muito melhor quando associada à contracepção hormonal. Apesar de tudo, no geral, a perda de peso, o índice de remissão foi maior nas pacientes submetidas à cirurgia bariátrica. Mas, justamente como eu comentei anteriormente, a cirurgia não é uma opção para todas as pacientes. Ela tem um grupo seleto que pode ser submetido à cirurgia e sempre deve-se dar preferência ao tratamento medicamentoso e à mudança de estilo de vida antes de se recorrer a esse tipo de processo. Trouxe aqui minhas referências, pessoal, que foram usadas para fazer a elaboração da aula. E é isso. Até mais, até a próxima.